E olha só, Brasil, Donald Trump processa ministro Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. Agora é para valer, é oficial, porque enquanto muitos ficavam falando que isso tudo ia acabar em pizza, que não ia dar nada para o ditador da toga, você vai ver agora. Acabou de acontecer, agora é oficial, é para valer. O Alexandre de Moraes começa a sofrer as sanções vindas direto dos Estados Unidos e eles sentiram, pessoal. Vocês vão ver aqui qual que vai ser a reviravolta disso. Finalmente, pessoal, a direita no Brasil agradece, o povo brasileiro agradece porque alguém que está acima de Moraes resolveu peitar e resolveu fazer pressão. Nós vamos mostrar isso aqui agora. E ainda, aqui no Brasil, enquanto isso, aqui no Brasil, na sessão do STF, o André Mendonça novamente peitou o ditador da toga e colocou todo mundo em seu lugar. Parece que agora o André Mendonça não vai aceitar nada, porque, inclusive, ele vai ser o presidente do TSE ano que vem nas eleições. Confira agora essas duas matérias. Quem vai trazer para nós é o Deltan Dallagnol, aquele da Lava Jato que mandou prender o Lula. Preste atenção nessa matéria, dá um like nesse vídeo, pessoal. Se inscreva aqui. Se você ainda não é inscrito nesse canal, está perdendo tempo. Olha só o que está acontecendo. O clima está tenso e Moraes agora, será que ele vai recuar? Confira a matéria. É urgente, é break news, é pra quebrar tudo e alegrar demais a sua sexta-feira. É pra começar bem o final de semana com essa notícia maravilhosa de que o presidente americano Donald Trump processou o Alexandre de Moraes de novo lá nos Estados Unidos. Mas desta vez foi muito pior para Alexandre de Moraes. O Trump quer punições e indenizações contra Moraes na pessoa física por ele praticar censura fora do Brasil. E bora lá direto pro vídeo que sextou, está bom demais e depois eu vou te mostrar os pedidos de punições pesadíssimas contra Alexandre de Moraes. Pedro, vou te interromper, porque tem breaking news agora, informação do momento que chega já no site da CNN Brasil, colocando em tela a reportagem assinada pelo Caio Junqueira. Trump Media pede para a Justiça dos Estados Unidos a responsabilização de Alexandre de Moraes por censura. Essa ação foi apresentada pela plataforma Rumble. O documento, obtido pela CNN, afirma que Alexandre de Moraes violou a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. Portanto, temos já Trump Media pedindo agora, então, para a Justiça dos Estados Unidos a responsabilização do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, por censura. É a atualização que chega agora, Pedro Duran. Reportagem de Caio Junqueira, que já está lá no site da CNN Brasil. Pois é, Carol, mais um capítulo nesse duelo internacional que trata sobre a responsabilização eventual daqueles que supostamente praticam censura no Brasil. O Rumble é uma plataforma basicamente de vídeos, né? Eles ficaram conhecidos por não usar os algoritmos de filtros naqueles conteúdos publicados. Eles já tinham essa movimentação em fevereiro, né? É uma das autoras do processo contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O Moraes é acusado de censurar o discurso político de pessoas alinhadas à direita nos Estados Unidos. É um site muito parecido com o YouTube, o Rumble, né? Tanto que o visual do site, criado em 2013, ficou conhecido por não ter esses algoritmos que ajudam a fazer essa conexão. Então, uma notícia importante, mais uma ofensiva de americanos, ainda não do governo, mas de americanos, contra especificamente um juiz da Suprema Corte brasileira, Carol. É uma empresa que estamos falando, Trump Media, como o próprio nome indica, ligada ao atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Aqui indo para os detalhes da reportagem do Caio Junqueira, a Trump Media acionou a Justiça dos Estados Unidos nesta sexta-feira para que o ministro Alexandre de Moraes seja responsabilizado por suposta censura a cidadãos e empresas americanas. Essa ação foi apresentada pela plataforma Rumble, que pertence à Trump Media, no Distrito Central da Flórida. O documento que o Caio Junqueira teve acesso tem 62 páginas e afirma que Alexandre de Moraes violou, segundo os advogados da Trump Media, a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos ao emitir o que os advogados chamam de ordens secretas de censura extraterritorial contra usuários e plataformas sediadas em território americano. E aqui Caio Junqueira continua, que o documento cita o inquérito das fake news como instrumento para Moraes perseguir adversários do presidente Lula e o caso recente de uma abertura de investigação contra Eduardo Bolsonaro, deputado federal licenciado que está morando nos Estados Unidos. Estou lendo aqui na íntegra a reportagem do Caio Junqueira. Gente, ordens secretas de censura extraterritorial fora do Brasil e secretas é o que a gente vê aqui, é aquilo com que a gente sofre todos os dias. Gente, o bambu vai gemer, o bambu já tá gemendo. Bora então entender esse novo processo do Trump
abrindo aqui a reportagem do Caio Junqueira na CNN, que você vai gostar demais. Ele vai mostrar para você, inclusive, as punições que foram pedidas contra Alexandre de Moraes. Olha aí, Trump Media pede para a Justiça dos Estados Unidos responsabilizar Moraes por censura. Segundo os autores da ação, Moraes teria agido de forma ilegal ao aplicar leis brasileiras sobre a liberdade de expressão nos Estados Unidos, forçando empresas como a própria Rumble a remover conteúdos e bloquear usuários por determinação do STF. Quem diria que os abusos, as ilegalidades iam acabar se voltando contra o próprio Moraes a partir de ações dos Estados Unidos? Essa medida aqui é nova, ela é bombástica, e ela coloca pela primeira vez o próprio Moraes na berlinda com pedidos fortíssimos contra ele, pessoa física, que eu já vou te mostrar. Mas os fatos aqui não são novos. É simplesmente a mesma coisa que a gente vive há anos aqui, que constou inclusive na carta do Trump para o Moraes, em que o Departamento de Justiça do Trump deu uma aula de direito para o Moraes, em que ele disse, olha, a gente não vai se manifestar aqui, a gente, Estados Unidos, sobre a aplicação das decisões do Moraes no Brasil, mas sim sobre decisões do Moraes, do Brasil, que violam o direito internacional, que querem ser aplicadas nos Estados Unidos, que violam acordos, tratados firmados por Brasil, por Estados Unidos, e decisões do Moraes que pretendem aplicar a lei brasileira para empresas e cidadãos americanos em território americano, como a Rumble. E o que diz a primeira emenda da Constituição americana que o Trump e a Rumble dizem que Moraes violou, hein? É simplesmente o trecho considerado mais importante da Constituição dos Estados Unidos. E não é à toa a primeira emenda, que diz que o Congresso não fará leis que restringam liberdade religiosa, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, direito do povo de se reunir pacificamente e de peticionar a justiça. É uma grande consagração, essa primeira emenda, de várias liberdades fundamentais e que Moraes violou com as suas ordens de censura ilegais. Se essa explicação está te ajudando a entender esse processo, senta o dedo aí no like com força para que mais pessoas recebam essa análise, para mais gente ter um gostinho de justiça na boca. E agora vamos aqui ver quais foram as punições pesadíssimas que o Trump e a Rumble pediram nesse processo. E ainda tem depois a surpresa que eu prometi para vocês, que eu vou mostrar no final, hein? Olha aí comigo os pedidos, ó. Que declare as ordens de Moraes inexequíveis nos Estados Unidos por violarem a primeira emenda e leis locais, como a Lei de Decência das Comunicações. Isso aqui, inclusive, eles já conseguiram uma ordem parecida de uma juíza da Flórida no momento anterior, na primeira ação que moveram contra Alexandre de Moraes. Item 2. Que conceda uma liminar para impedir a aplicação dessas ordens em território americano. 3. Que proíba Moraes de acionar terceiros, como a Apple e o Google, para remover o aplicativo Rumble das suas lojas nos Estados Unidos. Veja bem, tudo nos Estados Unidos. 4. Que conceda indenizações por danos comerciais, reputacionais e à liberdade de expressão. Gente, essa aqui é a mais forte, porque atinge Moraes na pessoa física. E a indenização pode ser de milhões e milhões de dólares. Isso aqui, ó, Moraes não vai dormir com essa aí. 5. Que reconheça a responsabilidade pessoal do ministro pelas supostas violações. Responsabilidade pessoal. 6. Que conceda qualquer outra reparação que o tribunal considere adequada. Gente, parece que o ministro Alexandre de Moraes ele vai provar do seu próprio veneno, podendo ser condenado e punido por juízes de outro país por todos os abusos e ilegalidades que ele comete diariamente. E agora, olha que sensacional. O Trump ele mencionou até o inquérito das fake news e o novo inquérito aberto contra Eduardo Bolsonaro, que são usados como provas de que Moraes sim é censor e é autoritário. Olha aí, a ação também critica o inquérito das fake news aberto pela STF em 2019 e conduzido por Moraes, que é apontado no texto como um instrumento de perseguição política. O inquérito se expandiu para muito além de qualquer escopo investigativo legítimo, sendo usado para silenciar críticos do governo e da corte, afirma a empresa. Ordens judiciais sigilosas obrigam plataformas com sede nos Estados Unidos a banir usuários por alegações de discurso antidemocrático. É isso aí que a gente vê todos os dias. O caso Eduardo ilustra ainda mais um padrão de repressão política que visa pessoas e discursos residentes nos Estados Unidos como parte da campanha contínua de censura e excesso de poder judicial do juiz Moraes. Ele se junta à crescente lista de dissidentes políticos. Eduardo se junta a uma crescente lista de perseguidos políticos, diz o documento. Olha, gente, se tem uma coisa que o Trump já provou ser em toda a sua vida e carreira e história,
é bom de briga. E essa briga aqui vai ser incrível de acompanhar. E você já sabe, eu vou trazer todas as novidades para você aqui, quentinhas no canal. Pois é, pessoal, diante de tudo isso aí, nós estamos esperando realmente essa reviravolta há muito tempo. E se não vem a ajuda daqui do Brasil, vem lá de fora. Mas aqui no Brasil está acontecendo algo interessante ali dentro do Supremo Tribunal Federal, onde nos últimos 30 dias, pelo menos 2 vezes, o André Mendonça resolveu contrariar o ditador da toga e desta vez, vocês vão ver aqui, ele resolveu contrariar agora na questão da liberdade de expressão, porque se perdermos a nossa liberdade de expressão, aí acabou. E esse ponto da regulamentação das redes sociais está em votação ali, tem um julgamento no Supremo e olha só o que o André Mendonça fez. O pessoal da Rádio Auriverde vai trazer para nós essa discussão e o que aconteceu ali no Supremo. Realmente, pessoal, ele está cercado de todos os lados e vai ter que recuar. Confira a matéria. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, votou na quinta-feira no julgamento que discute a responsabilização das plataformas por conteúdos de usuários e divergiu em parte dos demais ministros. O ministro entendeu que o artigo 19 do Marco Civil da Internet é constitucional, mas afirmou, no entanto, que é preciso interpretar o trecho de acordo com a Constituição para fixar alguns pontos. Após a manifestação dele, outros 7 juízes ainda têm que votar, e não há um impedimento para que ocorra um novo pedido de vista, o que suspenderia novamente esse julgamento. O julgamento foi retomado na quarta-feira, após ter sido suspenso no ano passado por um pedido de vista, que é mais tempo para análise, de André Mendonça. O ministro começou a ler sua manifestação, que foi concluída nesta quinta-feira. Acompanhe. Dito de outro modo, dado aqui tratarmos de direito sancionador, vale a máxima segundo a qual, no âmbito do direito de punir do ius puniendi estatal, julga-se principalmente a conduta e não a pessoa do acusado. Sob tal enfoque, em última ratio, a supressão de perfis caracteriza hipótese de censura prévia. Ao suspender o perfil de determinado usuário ou o acesso aos serviços de toda uma plataforma digital, em razão de produção sistemática de desinformação, por exemplo, busca-se impedir a veiculação de novas manifestações, ante o risco de se consubstanciarem em novas transgressões ao ordenamento jurídico. Dito de forma direta, para evitar nova manifestação que possa configurar um ilícito, tolhe-se a possibilidade de qualquer manifestação. Por tais razões, para além da impossibilidade de se responsabilizar a plataforma por discurso proferido por terceiros, notadamente nos casos em que não se consiga identificar violação direta aos seus termos de uso e condição ou à legislação de regência, ensejando situação de dúvida interpretativa, no caso dos perfis, entendo que a supressão de maneira autônoma somente pode ocorrer nos casos em que se tratar de perfil robô, de perfis comprovadamente falsos ou de perfis que, a priori, já estejam estabelecidos para a prática criminosa. Bom, você acompanhou aí um trecho do voto do ministro André Mendonça. Entre tantos pontos importantes, acho que mais chama a atenção ali ele dizendo que remover perfis das redes sociais é, de fato, censura prévia. Ele afirmou que inaugurou uma 4ª posição em relação aos relatores e também ao presidente Barroso. Como eu disse antes, ele entendeu que, quanto às regras de remoção de conteúdo, o artigo 19 do Marco Civil da Internet é sim constitucional, mas apontou alguns trechos ali. Entre eles, os seguintes, que é inconstitucional a remoção ou a suspensão de perfis de usuários, exceto quando comprovadamente falsos com atividade ilícita, que as plataformas em geral têm o dever de promover a identificação do usuário violador do direito de terceiro e que não é possível responsabilizar diretamente a plataforma sem prévia decisão judicial quando se está diante de ilícito de opinião. Pitoli. O André foi brilhante. O André Mendonça foi brilhante. Ele confronta Alexandre de Moraes, obviamente, e confronta bonito. Por quê? Eu vou, dentro da minha limitação, né, leigo que sou, eu vou tentar traduzir para mim mesmo, né, o que eu ouvi agora no juridiquês, num repertório, num vocabulário sofisticado do André Mendonça. Vamos lá.
que ele está querendo dizer é o seguinte: eu não posso bloquear ou suspender, tirar do ar um perfil. O que significa isso? Tira o perfil do Pitoli, que aliás eu não tenho nada em rede social, né? Não tenho nada. Tira o perfil do Alexandre Pitoli das redes sociais. Por quê? Porque ele falou tal coisa. Não. Pega esse falou tal coisa e transforme no processo. Pega esse falou tal coisa e processe o Alexandre Pitoli por injúria, calúnia, difamação. Faça o que você quiser. Mas suspender o perfil ultrapassa o que a Constituição defende. O que ele está tentando dizer, André Mendonça, é o seguinte: não é o perfil que tem que ser bloqueado, é a atitude de quem tem o perfil que pode ser questionada e aí então ele ser acionado. O que Alexandre de Moraes faz hoje, amanhã, depois de amanhã também, e tem feito há algum tempo, suspende o perfil. Suspende o perfil de Alan dos Santos. Suspende o perfil de Rodrigo Constantino. Suspende o perfil de Paulo Figueiredo. Suspende o perfil. Ou seja, a pessoa está impossibilitada dali para frente de seguir adiante na plataforma falando o que ela bem entende e do jeito que ela bem entende. E se nesse jeito de falar o que bem entende ela precisar ser penalizada, que seja, através do devido processo legal, através do rito, do caminho, da liturgia. O que André Mendonça está dizendo é quase óbvio. O problema é que nós não estamos no Brasil da obviedade. Nós não estamos no Brasil do... Isso é óbvio, não pode suspender o perfil. Não, tem ministro que suspende o perfil. Não. Quantos? Então André Mendonça diz o seguinte: não pode. Isso é censura prévia. Tem que manter o perfil. E um post que mereça ser questionado na justiça, que seja. A informação que deva ser questionada, que seja. Agora, em função de uma publicação, eu suspender o perfil, é censura. E no Brasil não existe censura. Pelo menos na Constituição que promulgaram em 5 de outubro de 1988. Então André Mendonça é brilhante. E André Mendonça vai num ponto, que é o que eu já defendo há muito tempo. Porque eu, como qualquer outro que se expõe, como eu me exponho, no meu trabalho tendo posicionamento, e todos sabem qual é? Todos sabem qual é? A gente tem os haters, as pessoas que me odeiam. Isso para mim, normal, faz parte do meu trabalho. Mesmo porque quando você está de um lado, quando você decide ter um lado, o outro, né, vai te detestar, é normal. Tem gente que perde um pouco do limite, da razão, enfim. Eu sempre defendi, e aí o André Mendonça faz a fala com relação a perfis dos robôs, perfis que são usados para praticar o crime. A plataforma deveria usar de uma ferramenta, e eu duvido que não seja possível. Que de uma dupla, o double check, a dupla checagem, para saber o seguinte: eu, Alexandre Pitoli, vou entrar agora no Instagram. Vou lá fazer o meu perfil. Eu deveria, isso não existe hoje, e vou justificar o motivo pelo qual entendo que as plataformas não oferecem essa condição. Vamos lá. Porque, João, você vai, onde eu vou hoje? Hoje, se sentir algum cheiro estranho no estúdio, é que eu estou pensando muito. Minhas células cerebrais estão fervendo. O que deveria acontecer? Vou lá fazer uma publicação agora, vou fazer uma inscrição no Instagram. CPF, o seu, amigo. Você já tem conta no Instagram. Você não tem conta no Instagram. Seu celular. Tá. Estamos enviando para o seu celular agora a confirmação, código de verificação. Seu e-mail. Meu e-mail é tal. Estamos enviando para o seu e-mail um código de verificação. Seu endereço. E acabou. LGPD nos dados, e eu sei quem é aquele usuário. Eu duvido que esse corajosão da internet
vai continuar a se expor dessa forma, sabendo que os seus dados estão sob os cuidados da plataforma. Agora, João, olha onde eu vou. Eu acho que você vai concordar. As plataformas, abusadinhas que são, e não tem nada de errado, mas o que eles querem é esfregar o polegar do indicador. Os caras querem dinheiro. Só dinheiro. Só dinheiro. Para as plataformas, esses perfis que não existem, robôs falsos, não os que praticam crime, é claro, mas esses perfis que não existem, os robozinhos, ou aquele cara que cria 500 perfis, isso é bom para a plataforma. Por quê, Pitoli? Justifico. Quando o cara, a Auriverde não vive disso, nunca viveu com orgulho, decisão que eu tomei há 11 anos na rádio. Toda a nossa audiência é orgânica. O que significa? Nunca na história da Auriverde, a Auriverde comprou inscritos, comprou seguidores, nunca na história da Auriverde. O que nós temos no YouTube é orgânico, são pessoas que existem. O que nós conquistamos no Instagram são pessoas verdadeiras, reais, perfis. No X a mesma coisa. Entretanto, existem empresas, influenciadores, que para estar bem na foto, compra seguidor. O cara vai e compra seguidor. A plataforma, João, precisa entregar. Se eu comprei 1.000 seguidores, a plataforma precisa me entregar. Se eu comprei X mil likes, X mil visualizações, a plataforma precisa me entregar. E como ela vai entregar se ela não tem robô? E como ela vai entregar se ela não tem quem sustente esses números sem impactar na vida de alguém? Por exemplo, João, pode chegar para mim um conteúdo que não me interessa. E eu não vou dar bola para aquilo, eu não vou dar visualização para aquilo. Um robô pode ser uma visualização, um robô pode ser um like. Então, a plataforma, ela flerta com essa situação, ela lida com essa situação, justamente porque para ela também é bom ter essa turminha que não tem CPF, não tem endereço, porque é um like a mais, uma visualização a mais, você nem sabe quem é. Então, as plataformas precisavam ter um pouquinho mais de cuidado e critério, estabelecendo de fato que quem vai fazer parte dessa história, quem vai assistir de verdade, é alguém que exista, que tenha CPF. Veja, eu não estou duvidando, mas eu preciso trazer aqui um questionamento. Como é que um vídeo do Nicolas tem 300 milhões de visualizações? Me diz. Me diz. Somado os países que falam a língua portuguesa, a gente não consegue. Ah, isso ganhou o mundo? Não sei, estou colocando aqui um questionamento. Um questionamento. Brilhante, parabéns ao Nicolas. Tá aí, legal o número, mas é um número que assusta, não é? Não é um número que traz um pouco de incômodo. Como é que o cara consegue esse número? Então, as plataformas devem ser responsabilizadas para identificar o usuário. A gente acabaria com muitos desses corajosões que atacam, ofendem, xingam na plataforma, no YouTube, no chat, num post do Instagram. A gente ia acabar com isso. Sabe por quê? Ia ser fácil de identificar. Xingou, processa, o CPF dele é esse, o endereço é aquele, o telefone, o endereço está aqui, ó. Processa. Não melhoraria a relação? Então vejo que as plataformas também poderiam ajudar. Um pouco menos de ganância, um pouco mais de responsabilidade, fica bom para todo mundo. Agora, do jeito que está desenhado, todo mundo vai perder. Todo mundo vai perder. Só fica o recado. Se você que me ouve agora entendeu de fato a fala do André Mendonça, você percebeu como foi preciso André Mendonça quando dispara contra Alexandre de Moraes, não há outro caminho, que suspender perfil não é possível. Porque você está censurando previamente. Vá ao conteúdo, não ao perfil. O conteúdo precisa ser questionado, cobre o responsável pelo perfil. Ah, não existe, é um robô. Cobre a plataforma. A
Plataforma precisa ter sistema de segurança para não ter robô. Vejo dessa forma. Pois é, pessoal, nós estamos falando aqui já desde o ano passado que quando a direita mudasse lá fora nos Estados Unidos, as coisas mudariam aqui no Brasil. Para você ter uma ideia, pessoal, tem muitas pessoas que falam: o Donald Trump não tem todo esse poder, não tem toda essa força. Me mostre uma briga, um desafio que ele entrou, pelo menos nos últimos 3, 4, 5 anos, e que ele não tenha ganhado. Inclusive a própria presidência dos Estados Unidos, né? O Joe Biden foi lá, entrou, voltou, né? E aí teve o Capitólio, toda aquela coisa, não concordaram com o resultado das eleições, mas o Trump voltou. E aí agora ele está comprando briga com o Moraes, está comprando briga com os ditadores da toga. E até mesmo, vocês viram essa semana, inclusive ontem, né, o Donald Trump batendo de frente com o Elon Musk. O Elon Musk quis peitar o Donald Trump e não deu certo. A corda, pessoal, ela arrebenta sempre pro lado mais fraco. Isso a gente tem que ter em mente. Você não pode brigar com quem é mais forte do que você. E hoje, queira você ou não, queira a esquerda não, a extrema esquerda, né? O homem mais poderoso que temos hoje, em termos político, econômico, mundial, é Donald Trump. Ele tem a caneta na mão, ele tem um martelo na mão ali, a hora que ele bater, acabou. Então, se fosse o Moraes, se fosse os ministros do Supremo, recuaria, porque vem chumbo grosso por aí. Essa ação que ele levantou ali contra o Moraes vai levantar também outras sanções, inclusive a Lei Magnitsky, que trava todo o sistema do cara, sistema econômico, financeiro, telemático, cartões de crédito, empresas dos Estados Unidos, tudo isso é só uma questão de tempo. Eu quero que você coloque aqui nos comentários sobre, você acha que nas eleições do ano que vem, 2026, essa interferência dos Estados Unidos vai beneficiar a direita, Jair Bolsonaro e companhia aqui no Brasil? O que você acha para 2026? Bolsonaro volta ou não, a esquerda vai perdurar? Coloque aqui nos comentários. Se inscreva no canal, pessoal. Se você assiste nossos vídeos e tem gostado, se inscreva. Sabe por quê? Vamos mandar outro vídeo novo hoje, com uma matéria sensacional, mas só quem for inscrito é que vai ser notificado e vai receber os nossos conteúdos, tá bom? Então se inscreva aqui agora, se inscreva aqui totalmente gratuito, não paga nada e você vai estar ajudando o seu país, tá bom? Vamos ficando por aqui e até a próxima.